Olá, gente querida. Seguimos em frente em nossa viagem. Ainda bem que está tudo bem conosco, continuamos a bordo, sinal que estamos firmes. Desejo que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje queremos dar uma olhada no Salmo de número 57. É um salmo que fala de um momento histórico bem específico. Como já mencionei numa outra reflexão, Davi, o filho mais jovem da casa de Jessé, havia sido ungido como um futuro rei de Israel. Isso foi feito pelas mãos do profeta Samuel, que era o mais importante mensageiro de Deus naqueles dias. Deus conduziu o profeta até a casa de Jessé, em Belém. Ele mostrou um moço, o mais jovem de todos os irmãos, o mais novo deles, que estava no campo pastoreando as ovelhas da família, quando foi apresentado a Samuel e Deus lhe confirmou, dizendo: é este que eu escolhi para ser o futuro rei de Israel. Samuel então obedeceu, pois sabia que Deus havia rejeitado ao rei Saul, porque Saul desonrou o Altíssimo com a sua vida, a sua conduta, e Deus se arrependeu de tê-lo feito e ungido rei em Israel. E assim Samuel ungiu a Davi, mesmo que Saul ainda fosse o rei. Davi e sua casa sabiam o que significava esta unção, mas não sabiam quando isso devia suceder, porque ainda havia rei em Israel. Mais tarde, Davi acabou no palácio do rei, convidado por este por ter confrontado o gigante filisteu Golias num conflito entre as tropas israelitas e as tropas dos filisteus. Na verdade, Deus entregou Golias na mão de Davi. E por causa desse episódio, o rei Saul convidou Davi para frequentar o palácio real. E agora, o que Davi deveria fazer? Nada. Simplesmente deixar a sua hora chegar. Deixar Deus agir e fazer tudo ao seu tempo. Isso é difícil, não é? Esperar e descansar em Deus é algo bem complicado. Muitas vezes Deus deixa claros para nós os seus planos e propósitos, mas Ele tem o seu tempo para cumpri-los. Então precisamos deixar Deus ser Deus. Precisamos ter discernimento para não meter as mãos pelos pés. Discernir o que cabe fazer, o que cabe a nós e o que cabe a Deus fazer. Davi, depois da vitória sobre Golias, foi convidado por Saul para frequentar o palácio real. Ele tinha feito algo encorajado por Deus, que era enfrentar o gigante. E Deus o entregou nas suas mãos. Agora, convidado pelo rei Saul, ele podia se recusar, dizer: não, mas isso não é para mim, eu não quero deixar de pastorear as ovelhas da minha família, não quero deixar a casa de meu pai, eu tenho as minhas tarefas. Mas quando viu Deus lhe abrindo a porta, Davi fez a sua parte e aceitou o convite. Já não lhe cabia tomar outra atitude, senão esperar. Diante do rei, ele estava ali para servi-lo. Davi, então, usou de uma outra qualidade que Deus lhe havia dado. Ele era um grande músico. E nos momentos em que o rei Saul era atacado por uma cólera e uma fúria que o fazia perder o controle,
Davi era então chamado para dedilhar a sua harpa diante do rei. E isso o acalmava e trazia de volta ao bem-estar emocional. E fazendo estas coisas, Davi foi conquistando a simpatia de todos. Além da fama por ter abatido, enfrentado o gigante Golias, ele era simpático, carismático e um líder nato. Por isso ganhou também a simpatia do filho do rei e desenvolveu uma profunda amizade com Jonatas, o filho do rei. Mas foi aí que a inveja e o ciúme foram tomando conta de Saul. Só lhe faltava ocupar o seu trono. Então Saul começou a perseguir a Davi e começou a procurar ocasião para eliminá-lo. Sem ter tomado nenhuma atitude que afrontasse o rei e o seu reinado, agora Davi tinha que fugir e se esconder o tempo todo. E foi numa dessas investidas contra Davi que Saul reuniu 3.000 soldados para o encontrar e o matar. E nesse cenário nós encontramos o salmo de hoje, o Salmo 57. A cena é curiosa. Davi e um pequeno grupo de amigos estavam escondidos dentro de uma caverna, na região onde Saul e seus soldados os procuravam. E naquela caverna, Saul decidiu entrar para fazer as suas necessidades. Estava ali, diante de Davi, e facilmente poderia ter sido morto por ele. Os soldados até cochicharam para Davi, dizendo: Deus o entregou na tua mão, para cumprir a sua promessa para contigo. Mas Davi ora e diz para Deus: Senhor, me livre de fazer qualquer coisa contra o rei, meu Senhor, e de levantar a mão contra ele, pois ele é um ungido do Senhor. E assim Davi apenas cortou uma ponta da sua veste, para mais tarde mostrar para Saul que poderia ter eliminado, matado ele, mas que poupou a sua vida. Não atentou contra ele. Davi não tomou o lugar de Deus para fazer cumprir a sua vontade e a sua promessa. Ele esperou e confiou em Deus, para que no tempo dele ele pudesse ver cumprida a sua palavra. Quantas vezes nós agimos sem paciência e sem esperar pelo tempo de Deus? Achamos que temos que lhe dar uma mãozinha, que Deus às vezes demora demais e não está vendo as coisas. Ainda mais quando elas são injustas, como no caso de Davi e Saul. Agora ouçam o Salmo dentro deste cenário todo. Davi diz: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a sua salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, e eu fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus,
e sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Da próxima vez que te sentires inquieto, lembra desta cena. Sim, faz sempre a tua parte, mas deixa Deus fazer a dele. Ele sabe o que faz. Deixa por conta dele. Não atropela. Apenas espera em Deus. Um grande abraço e fique na sua paz.